Bem, irmãos, graça e paz, estamos aqui em mais um estudo da carta de Tiago. Vamos dar continuidade para a parte final do capítulo 3 de Tiago. E nós vimos na primeira parte do capítulo 3 o primeiro tema abordado, que foi sobre os pecados da língua, né? E agora nós vamos para o segundo tema que Tiago aborda no terceiro capítulo, que é sobre a sabedoria. E nós vamos ler Tiago 3, dos versículos 13 até o versículo 18, onde se encerra o capítulo 3 de Tiago. Apesar de que esse tema tem muitos desdobramentos dentro disso que Tiago fala. Então, provavelmente, nós vamos falar aí desse tema nos próximos 3 ou 4 vídeos, tá? Sobre a sabedoria que Tiago aborda aqui no capítulo 3, tá? Então, eu quero ler com você Tiago 3, do 13 ao 18, que diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja que Tiago fala muita coisa nesses poucos versículos aqui. E ele meio que dá uma guinada no tema, né, saindo do tema anterior, que é o pecado da língua, e ele entra num segundo aspecto da prática de vida cristã, que é o exercício da sabedoria. Irmãos, primeiro a gente precisa saber o que é sabedoria, né? Como a Bíblia entende a sabedoria? Por definição geral, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ou seja, nem sempre uma pessoa que tem conhecimento, ela é sábia. Há uma confusão de definições quando a gente encontra uma pessoa inteligente, fala assim, nossa, essa pessoa é sábia. Não. Sabedoria não tem muito a ver com conhecimento intelectual, mas sim em como você aplica, em como você faz utilização do conhecimento que você tem. Então, sabedoria é algo além da inteligência. Uma pessoa pode ser inteligentíssima, culta, mas não necessariamente seja sábia. E uma pessoa pode não ter tanta intelectualidade no sentido de estudo, grau de instrução, mas pode ser uma pessoa profundamente sábia. E a gente vai ver o porquê a sabedoria não se adquire na academia, não se adquire na universidade. Até porque a gente sabe, temos conhecimento, provavelmente você já deve se deparado com alguém que é inteligente, porém truculenta, violenta, arrogante, prepotente. E essas são atitudes, ações de alguém que não é sábio. Pelo contrário, a Bíblia vai chamar de tolo, né? Sabedoria também, agora de uma maneira mais específica, né, para nós cristãos, sabedoria pode ser entendida como a capacidade de tentar pensar como Jesus pensaria, tentar agir como Jesus agiria. O cristão sábio é aquele que, diante de uma situação, para e antes de agir pensa: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Como Jesus falaria
se ele estivesse em meu lugar. E nos evangelhos a gente vê vários exemplos de Jesus ensinando aos discípulos a prática da sabedoria, né? Então, se Salomão foi o homem mais sábio de toda a existência humana, isso porque Deus assim o quis e o concedeu e falou que seria, Jesus, ele passa a essa esfera porque ele colocou essa sabedoria em prática, no sentido de, sendo homem e Deus, ensinou no chão da vida, né, como se diz, no dia a dia, como exercer a sabedoria de maneira cristã, de maneira divina, eu até diria, né? E aí, nesse pedaço que a gente leu de Tiago, ele vai contrastar dois diferentes tipos de sabedoria, a terrena e a sabedoria do céu. A gente vai chamar de sabedoria divina e a sabedoria humana, tá? Tiago, ele vai contrastar. O que é contraste? É você fazer comparações, é você colocar realidades diferentes entre duas coisas. Quando você faz um contraste, você tem que pensar sempre em duas coisas, né? Um contraste entre o pobre e o rico, o contraste entre o preto e o branco, um contraste entre o brasileiro e o americano. O contrastar sempre é uma perspectiva de você fazer comparações, diferenças. E Tiago, ele vai mostrar nesses versículos que a gente leu como a gente detecta uma sabedoria humana, né, conseguida e oriunda do homem, e uma sabedoria divina, né? E aí algumas perguntas a gente se faz logo nesse início. Qual sabedoria tem governado a sua vida? Conforme a gente for fazendo essas exposições, que não vão terminar nesse vídeo, você faça essa pergunta. Será que é esse tipo de sabedoria que tem governado a minha vida? Por qual caminho você tem trilhado? Por qual caminho de sabedoria você tem caminhado a sua trajetória cristã? Que tipo de vida você está vivendo e o que ela tem produzido? Quais são os frutos desse estilo de vida que você tem vivido até aqui, né? Uma primeira coisa que a gente precisa ver, está logo nos versículos 13 e 14, é que o nosso tipo de sabedoria, ele vai se refletir nos nossos relacionamentos. Nós vamos detectar qual é o tipo da sabedoria que a gente está exercendo através dos nossos relacionamentos, analisando o nosso proceder com o próximo. Como eu sempre gosto de deixar claro, o Evangelho fala muito mais sobre o próximo, o meu viver para o próximo, do que para mim mesmo, tá? O Evangelho vai muito além do que eu quero para mim, aquilo que eu busco para mim, a minha edificação. Não, o Evangelho fala muito mais sobre o outro, né? Porque, na verdade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor de Jesus por nós. Então, essa é a mensagem central do Evangelho, né? Que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou, a ponto de entregar a sua vida, se for preciso. 1 João 3,16 diz isso lá, né? A gente não pode rasgar, e essa é a mensagem do Evangelho. Eu queria ler com você novamente os versículos 13 e 14 para que você detecte aí que nesses versículos Tiago vai mostrar para nós que tipo de sabedoria a gente está tendo mediante o nosso relacionamento com o próximo. Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. E ele responde: mostre essa sabedoria como? Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso,
não vos glorieis nisso, e nem mintais contra a verdade. Então aqui, Tiago está já mostrando para nós o contraste entre dois tipos de sabedoria. E a gente vai detectar qual é o nosso tipo de sabedoria baseado no nosso relacionamento com o próximo. O sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Irmãos, como têm sido os nossos conselhos? Quais têm sido os nossos conselhos? Eu tenho dito para algumas pessoas que têm o desafio de aconselhar, que é um desafio. Aconselhar não é falar da sua opinião. Aconselhar não é falar daquilo que você faria no lugar daquela pessoa. Aconselhar é muito mais do que emitir sua opinião. Quando uma pessoa te procura como um cristão para falar alguma coisa a título de conselho teu, né, você tem que deixar a sua opinião de lado se esta for contrária a uma recomendação bíblica. O aconselhamento cristão, na verdade, é um aconselhamento bíblico, né? Eu não posso, a despeito da minha opinião, deixar o que a Bíblia fala como verdade de lado, né? Então, que a gente coloque em prática conselhos bíblicos acima de tudo. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, dando conselho para outras a partir daquilo que elas acham que é o certo, a partir daquilo que elas acham que fariam no lugar da outra pessoa. Querido, a outra pessoa é outra pessoa, tem um outro estilo de vida, tem uma outra cosmovisão de vida, que é, ou seja, aquilo que ela ao longo da vida entende de mundo é diferente daquilo que ao longo da vida você entende de mundo. Então, assim, criações diferentes, trabalhos diferentes, formações diferentes, casamentos diferentes. Então a pessoa não tá ela está pouco importando com a sua opinião. Na verdade, ela está querendo um aconselhamento bíblico. E às vezes nós pecamos nisso, porque a gente quer emitir opinião em conselho. E conselho não é para emitir opinião. Conselho é para você falar daquilo que a Bíblia fala. Tá certo? Então, você conhece o sábio e o inteligente pela mansidão da sua sabedoria e pelas suas obras. Ou seja, imitando a Jesus, que foi manso e humilde de coração. Vamos ler rapidinho Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, vai dizer assim para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É o exemplo que nós devemos seguir, é o exemplo a ser seguido, né? Comparando, né, contrastando, né, essa palavra que eu falei logo no início, a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, a sabedoria divina e a sabedoria humana, podemos fazer 3 tipos de contraste. E ao longo desses vídeos a gente vai falar desses 3 tipos de contraste. Hoje nós vamos falar quanto à origem, como eles se diferenciam, os 2 tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria divina. Eles se contrastam quanto à origem, quanto às suas características. Obviamente, se tem origem diferente, vai ter características diferentes, e também quanto aos seus resultados. Vão ter resultados diferentes também. Isso tudo está aqui em Tiago, tá? Hoje nós vamos falar o contraste sobre a origem da sabedoria, né? A sabedoria humana, a Bíblia traz alguns exemplos da tolice da sabedoria humana. Eu vou falar rapidamente, não vou me prender nos exemplos, tá? Torre de Babel. Parecia ser um projeto sábio, né? Mas terminou em fracasso e confusão. A sabedoria humana, na maioria das vezes, termina em fracasso e confusão. Torre de Babel. Aos olhos humanos,
da época parecia ser um projeto fenomenal. Mas aos olhos de Deus, essa sabedoria não proveio dele, né? Abraão no Egito, lembra do episódio de Abraão quando foi para o Egito na época de fome e mentiu acerca da Sara, que era sua esposa, né? Porque com medo de morrer, disse que era irmã, de fato era meia-irmã, mas aí a gente viu a tragédia que foi, né? Quando o faraó tomou por mulher a esposa de Abraão, veio catástrofe sobre eles, e aí eles descobriram, essa mulher não é irmã dele, essa mulher é mulher dele mesmo. E Abraão viu que a sua sabedoria humana fracassou, né? Temos também o exemplo de Saul preparando Davi para o combate com Golias. Lembra o que ele fez? Pegou a sua armadura para colocar em Davi. Aos olhos de Saul, ele estava fazendo uma coisa certa para proteger o menino, né? Mas, e aos olhos talvez de todo mundo ali também, mas não era uma coisa sábia, porque Davi não ia poder guerrear com Golias com as ferramentas e com a armadura de Saul. Conforme eu disse, cada um tem a sua peculiaridade. Os discípulos e a multidão, lembra na descrição do caso, quando eles pediram para Jesus despedir as multidões para que eles fossem comer em casa, e Jesus, não, vocês vão dar-lhes de comer, né? Então, aos olhos deles, aos olhos humanos, o mais sábio, o mais sensato seria o quê? Despedir a multidão para que as pessoas pudessem comer em suas casas. Jesus, não, vocês vão dar de comer, né? Tem muito ensinamento em cima disso aí, mas eu não quero me deter nisso. Lembra de Paulo orientando os especialistas acerca da viagem? Está lá em Atos 27, quando eles passam por um tremendo furacão, tufão, no meio do mar. Mas Paulo, previamente, já tinha advertido eles para não seguir viagem. E eles não ouviram Paulo, preferiram ouvir os especialistas. E aí deu ruim, né? Pegaram uma forte tempestade, um furacão que despedaçou a embarcação, ficaram numa situação difícil, né? Então, todos esses exemplos e tantos outros, né? Poderia falar aqui de Tamar de Aminon e Tamar, poderia falar de trocentos outros aqui, mas são exemplos de que a sabedoria humana não provém de Deus, né? A sabedoria divina, a origem dela é totalmente diferente. E ela não parte da experiência humana. A sabedoria humana parte um pouco da sua experiência de vida. Só que a sabedoria divina, ela não parte da experiência humana. E a gente vai ver isso, que a sabedoria divina, ela tem 3 tipos de origens, né, que vão dar também atributos a ela, né? A sabedoria divina, ela é verdadeira. Ponto. Isso quer dizer que a outra sabedoria, a humana, é falsa. Se nós temos uma coisa e se uma é verdadeira, automaticamente o oposto dela é falso. Então a sabedoria humana aos olhos de Deus é falsa. Vamos ler. A verdadeira sabedoria vem de Deus, do alto, visto que ela é fruto de oração. Tiago fala isso logo no versículo 5 do 1º capítulo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e se lhe há concedida. Efésios 1:17 vai nos dizer o quê? Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa sabedoria é verdadeira, porque ela vem de Deus. É Deus que dá.
e Deus não dá nada falso para ninguém. Segunda coisa que aponta para a origem da sabedoria divina é que ela está em Cristo. A sabedoria divina está em Cristo. Ela é verdadeira e ela é verdadeira porque ela está em Cristo. Ele é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Vamos ler lá? 1 Coríntios 1:30. Olha aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja que esta sabedoria está em Cristo, né? Em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, versículo 3 diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele está falando de Jesus Cristo. Depois você lê direitinho aí o capítulo 2 de Colossenses. Ele vai estar dizendo que é nele que estão todos os tesouros da sabedoria. Que coisa linda, né? É em Jesus. A sabedoria verdadeira está em Jesus. E está na palavra, né? Ela é verdadeira porque está em Cristo e porque também está na palavra. 2 Timóteo 3,15. Olha só que interessante essa fala de Paulo a Timóteo, né? Seu filho na fé. 2 Timóteo 3,15. Olha só, 14,15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando a Timóteo aqui, permanece na sabedoria que você conheceu na palavra, porque é ela que vai te dar a salvação. E em último aspecto, querido, finalizando com esse texto aqui de Timóteo, a sabedoria divina leva à salvação, porque ela está na palavra, ela é verdadeira e está em Cristo. Ela conduz à salvação. A sabedoria do homem, ela não conduz à salvação, ela não está em Cristo e ela é falsa. Meus amados, encerramos aqui esse primeiro vídeo acerca da sabedoria, tá? Vamos ver no próximo as características que contrastam, ou seja, que diferenciam essas duas sabedorias, a humana da divina. Vamos fazer um vídeo para falar só da sabedoria humana e depois um outro vídeo para falar só da sabedoria divina. E depois, aí sim, finalizando o capítulo 3, um outro vídeo falando dos resultados de quem tem a sabedoria humana e os resultados de quem tem a sabedoria divina. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, né, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que você busque a sabedoria que vem do alto. Deus te abençoe.